Falo somente por quem falo, né? Quem são essas pessoas e para quem ele está falando, qual é o objetivo dessa obra, né? Acender alguma coisa na gente. Como toda literatura, no fim das contas, né? Ela tem essa coisa, ela nos desperta para muitas coisas. Não é a função dela, mas ela nos desperta para o mundo, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é sobre um caráter dos movimentos literários, que é o das afinidades eletivas, aí, para usar um termo do Balzac, mas aqui a gente tem um grande escritor falando de outro grande escritor e falando mal de um outro grande escritor, né? Vocês podem pensar o que vocês quiserem de cada um deles, mas aqui eu tenho muito claramente alguém enaltecendo um escritor, um grande escritor, enaltecendo outro escritor e dizendo que o do outro não é tão bom. Então, não existe essa unicidade nos movimentos literários, né? As pessoas, elas discordam umas das outras e elas acham que, talvez aquela obra não seja necessária, né? Não seja o que é o melhor. Eu falei um pouco sobre isso quando falei da Raquel de Queiroz, falando sobre a recepção da obra, né? Porque as pessoas, quando sabiam que era uma mulher, como assim? Né? Não, aí já não é tão bom assim o texto, né? As coisas vão surgindo, né, nessa história. Tá? Então, eu queria começar com isso, antes da gente entrar na obra do Graciliano em si. Já estamos nela, né? Quando a gente vê. E assim, se o João Cabral pode falar do Graciliano, quem sou eu para discordar, né? Vocês têm alguma pergunta, comentário sobre esse poema, ou sobre essas características que eu estou apresentando aqui do Graciliano? Achei que nesse verso que a senhora estava apresentando, que o 20º, meio que vai falar também do Morte e Vida Severina. Sim. Nessa parte aqui. Ai, desculpa, professora, vou desligar. Ai, quando ele está descrevendo aqui essa condição do sol, do avião, ave de rapina, que a obra dele vai enfocar o latifúndio, toda essa miséria, né? Porque é morte em vida. Isso. É morte em vida, resumindo. Então, acho que os dois vão se conversar muito nesse sentido. Muito, muitíssimo. Não é à toa que João Cabral vai tecer loas ao Graciliano, né? A obra dele também tem características muito semelhantes. Ele também é muito preciso, ele vai usar... não quer dizer que o vocabulário seja pobre, quer dizer que ele é preciso, né? Que ele é muito econômico naquilo. E ele não vai ficar criando coisa onde não tem, tentando mostrar uma coisa onde não tem, né? Ele vai falar muito sobre o Nordeste, sobre a desigualdade social. Está tudo muito presente na obra dos dois, eles se conversam demais, né? A ponto de ele escrever um poema chamado Graciliano Ramos. Né? Normalmente, quando um poeta escreve um poema sobre outro, ele dedica esse poema, né? Não, o título é Graciliano Ramos. Não tem como se enganar, que ele está falando do Graciliano. E essas características são todas muito importantes. A gente vai vê-las agora de uma maneira um pouco mais sistemática e teórica, né? Menos, como direi, poética. Tá? Vamos falar do Graciliano, da pessoa, né? Escritor modernista alagoano, nascido em 1892, morto em 1953, quer dizer, quando João Cabral escreve, ele já morreu. Ele não leu esse texto. Tá? Ele foi também jornalista e político. Tá? Político não quero dizer que ele não teve uma carreira política longa, não foi um senador da República, não. Ele foi prefeito de uma cidadezinha no interior de Alagoas durante 2 anos. Tá? Mas ele tem um envolvimento político
muito, muito intenso. Tá? Tanto que ele é preso em 1936 pelo governo Vargas. Tá? Pensem que em 1936 a gente está aí naquelas... nas preparações, não, mas no contexto aí que vai gerar o Estado Novo, né? Em 1937. Então, ele vai estar contra essa coisa que era muito pesada, é uma ditadura, né? Que tá se articulando nesse momento, em 1936, né? E ele é acusado de comunista. Então, vocês já viram algum contexto social, político, em que as pessoas são acusadas de serem comunistas? Enfim, a história se repete como farsa, não é? Ele fica cerca de um ano na cadeia e essa experiência vai resultar do livro Memórias do Cárcere, que não é lançado antes dele morrer. Tá? Ele só é lançado depois da morte dele. Eu não li o Memórias do Cárcere, então não vou aqui me arriscar a falar alguma bobagem. Tá? Mas é uma obra aí dentro da obra do Graciliano. Tá? E tem romances aí que são importantíssimos aqui para o nosso romance de 30. A gente tem o São Bernardo, Angústia, o Caetés, que é o primeiro, né? 1933 é o Caetés, aí vem o São Bernardo, Angústia, e depois o Vidas Secas, que é considerado o grande romance dele, né? De 1937, o lançamento. Ele é um dos principais nomes. Aqui eu escrevi uma coisa. Um dos principais nomes do romance de 30, e a sua obra apresenta as características que marcam esse momento da literatura brasileira, ou vice-versa, né? A gente caracteriza, em boa medida, esse momento da literatura, o romance de 30, em boa medida por conta das características do Graciliano. Não pensem que ele é o único cara do romance de 30. Já falamos da Raquel de Queiroz, né, que está ali. A gente vai ter o José Lins do Rego, aqui. Deixa eu ver, estou vendo aqui os nomes. Ó. O Jorge de Lima. A gente vai ter outros autores que vão produzir nesse período também. No entanto, o Graciliano é considerado o mais importante deles, né? O mais influente depois, tá? E o mais depurado deles. Aqui a gente tem algumas obras, né? O Caetés, 33, Vidas Secas, 38. Estava aqui com 37 na cabeça por causa do Estado Novo. São Bernardo, 34, Angústia, de 36, A Terra dos Meninos Pelados, 39, Brandão entre o Mar e o Amor, 42, Histórias de Alexandre, 44, Infância, 45, Histórias Incompletas, 46, Insônia, 47, né? Em Memórias do Cárcere, em 53, e claro, reedições dessas obras, antologias dessas obras, escreveu romances, escreveu crônicas também, contos também, tá? Vocês me interrompam, tá? Se for o caso. Vamos falar da linguagem do Graciliano. Tá? E aí eu remeto ao nosso poema que a gente estava lendo. Linguagem econômica e precisa, coloquial, despojada e sem floreios. As frases são curtas, tá? E a gente vai ter muito substantivo. Tá? São frases diretas, sem sentimentalismo. O que eu quero dizer com uma frase que tem muito substantivo? Predomina o substantivo. Ele está falando de coisas concretas, né? Ele está falando de coisas... O substantivo é algo que nomeia uma coisa concreta que eu posso pegar, né? Acho que vocês conseguem me ver aí. Garrafa, substantivo, é um negócio concreto, né? Caneta, livro, eu posso pegar tangível. Claro, nomeiam também coisas que não são tão tangíveis, né? Mas que são conceitos cheios em si. Não são qualificativos, não são modificadores, né? Então, a gente vai ter muito menos adjetivos, vai ter muito menos advérbios, não tem muito esse tipo de recurso, tá? Claro, o verbo está muito presente, né? Mas o substantivo está muito ele vai retomar, em alguma medida, os princípios realistas, tá? Mas, de alguma forma, isso é
reciclado, né? Pensem no que a gente passou aí com o modernismo, né? A gente tem todo um processo de destruição de um monte de coisa, né? Coisas estão sendo deixadas de lado e novos modelos surgindo, né? São princípios realistas, sim, mas de uma maneira nova, em resposta aos modernistas, que ele entendia como destruidores. E quando eu ponho em resposta, eu falei agora há pouco para vocês sobre o fato de que o movimento literário, ou qualquer movimento, ele não é uma coisa única. Você tem muitas vozes e vozes discordantes, né? E o Graciliano não gostava daquele modernismo da primeira fase. Ele, na verdade, ele acha que é um academicismo desnecessário, um exagero, tá? E ele entende esses caras como destruidores, tá? Eles destroem as coisas no entendimento do Graciliano. E aí eu coloco aqui uma citação do Bueno. Eu usei esse texto do Bueno na aula passada, agora eu vou usá-lo de novo, falando do Graciliano. Os verdadeiros construtores da arte nova, capazes de afrontar os preceitos da nobre arte da escrita, ou ainda aqueles que fugiram das convenções linguísticas redutoras, não foram os participantes do movimento modernista, mas os autores do romance de 30. Tá? Então, ele vai ter essa... Isso é o próprio, se não me engano, é o próprio Graciliano falando. Tá? Então, ele tem essa ideia de que o modernismo de primeira fase, ele é acadêmico demais, é uma coisa para a elite. Tá? Ele é algo que circula entre intelectuais, né? E pronto. Né? No entanto, no momento em que ele entende como destruidores, que a palavra destruidores, ele acaba sendo tributário deles, né? Por quê? Porque se essa forma nova de escrita do romance de 30 pode aflorar, é porque houve uma subversão dos preceitos tradicionais, né? Então a gente tem essa ideia da vanguarda, né? A vanguarda e a primeira fase do modernismo é o que a gente chama de o modernismo de vanguarda, né? A vanguarda artística. E eu mostrei para vocês várias vanguardas artísticas na pintura, por exemplo. Né? A vanguarda é um termo militar, né? Avant-garde, né? São aqueles que estão na frente, é a infantaria, são os que vão na frente desbravando o terreno, né? Para que depois venham a cavalaria, os tanques, os outros setores aí do exército, os oficiais, cumprir as suas estratégias, né? Mas a infantaria é que bota a cara a tapa, essa é a vanguarda. Tá? E ele é tributário disso, né? Então, mesmo que ele considere essa coisa, tenha considerado, né? Essa coisa de, não, o primeiro modernismo ele é uma bobagem, né? E estou simplificando muitas coisas aqui, mas ele também é tributário disso tudo, né? É a partir das rupturas que eles engendram lá na primeira fase que outras coisas vão ser possíveis, né?